Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e agora estamos dando início a um projeto Carga Máxima para você que está se preparando para a banca IDH-Tech, tá? Para um concurso organizado aí por esta banca, tá certo? Então estaremos estudando as principais características do IDH-Tech relacionados aí à área de informática, beleza? Então vamos nos utilizar aqui ao máximo de questões atualizadas e da banca, né? Dois pontos aí extremamente importantes, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao nosso slide. Bom, gente, estamos aqui dentro do nosso slide e o edital da banca, né, geralmente segue este padrão aqui, ó. Cobra noções básicas de informática, daí aqui dentro você pode considerar justamente também as noções aí envolvendo hardware, beleza? E software, ou seja, a parte física e a parte lógica do computador. Cobra aqui o Windows 11, mas pode cobrar características gerais de qualquer sistema operacional Windows. Cobra aqui as suítes de escritório, né? Que são tradicionais, ó, Word, Excel, PowerPoint. Conceitos clássicos de internet e intranet, ferramentas e aplicativos de navegação, traduzindo os navegadores, e algumas ferramentas envolvendo acesso à distância a computadores. Tudo bem? Segurança da informação, né, dentro de conceito de proteção e segurança, noções básicas de funcionamento do computador, que de repente se relaciona com o tópico 1. Tópico 11 conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Então 10, 11 e 1 estão relacionados, né? Um edital até redundante. E 12, hardware e software, né? 13, organização e gerenciamento de arquivos, pastas de programas, instalação de periféricos. Isso aqui vai estar associado justamente, né, ao sistema operacional, ao tópico 2. Então, como eu disse há alguns instantes, o edital ele se mostra realmente bem redundante, beleza? Então, como o edital é redundante, a gente precisa, claro, ser objetivo e focar naqueles principais pontos que ela gosta de explorar, tá? Que ela vem explorando ao longo das questões. Então, sem mais delongas, vamos agora à nossa primeira questão, tá? Cobrada aí no concurso de 2022, que nos diz o seguinte, olha só. Assinale a alternativa incorreta, ou seja, o examinador aqui ele quer, né, a alternativa errada. Isso aqui é muito importante se você puder ali no momento da prova. Eu sei que há muita ansiedade, há muito estresse, há muita pressão, mas se você puder escrever lá errada e lembrar disso, por exemplo, ao chegar ao fim da questão, você vai ter uma tendência muito maior a erro, né? Para não confundir, porque a nossa mente já está viciada, né, ali naquela ideia de procurar a correta e não a incorreta, tudo bem? Então a letra A diz o seguinte, ó. São considerados dispositivos de entrada e saída aqueles que podem ser usados tanto para receber informações como para enviar informações. Está correto? Então não é o gabarito. B. As placas-mãe, né, as placas-mãe on-board são aquelas que já vêm com alguns componentes integrados. Perfeito, tá? A placa-mãe, gente, nada mais é do que o componente mais importante que conecta todos os outros componentes dentro de um gabinete, dentro de um computador. As placas, elas podem ser on-board, tá? Ou seja, já vem dentro da própria placa vários equipamentos, né? Os equipamentos que ela consegue ofertar para o usuário final, ou ela também pode ser aqui, ó, off-board, ou seja, você consegue aí, né, conectar, adicionar de forma mais personalizável, né, digamos assim, a sua placa-mãe, o seu equipamento, tudo bem? Então a diferença básica é justamente esta. A letra C fala aqui o seguinte: placa-mãe do tipo off-board possui periféricos integrados. E, gente, não possui periféricos integrados, tá? Por isso que ela é off-board, tá? Porque você consegue depois vir integrando esses periféricos, essas conexões. Então, a letra C, até onde tudo indica, é o gabarito da questão. D.
conhecidas como placa de expansão, as placas controladoras, são ligadas à placa-mãe e podem ser usadas para melhorar a qualidade de um determinado periférico. Isso aqui é o que, gente? É verdade, né? Com certeza, as placas de expansão, como o próprio nome diz, existem aqui para expandir, né, as conexões que a gente pode estabelecer, o número de periféricos, tá? Letra E. Periféricos são todos os equipamentos que estão ligados ao CPU, né, que na verdade seria aqui a CPU, né, que é a unidade central de processamento, e permitem enviar ou receber informações, ou ainda fazer as duas funções, o que é verdade. Então, de fato, o nosso gabarito aqui da primeira questão só pode ser a letrinha C. Questão agora de número 2, ainda envolvendo, né, esses conceitos mais voltados à introdução, à parte de hardware, né? Vamos lá. Nos diz o seguinte: são funções básicas, ó. São funções básicas do BIOS. Gente, o que é BIOS? BIOS é o sistema básico de entrada e saída de dados. Então, este é o conceito aqui de BIOS, sistema básico de entrada e saída de dados, perfeito? Então, a banca gosta, às vezes, ó, de cobrar justamente isso, a soma das alternativas corretas, tá certo? Então, vamos lá. O BIOS, né, que é o sistema básico de entrada e saída, ele costuma fazer o quê? Hein? Ele costuma fazer o quê? Então, vamos ver as funções que a banca apresenta. Primeiro, realizar testes. É verdade, porque dentro do nosso BIOS, nós temos um programa chamado POST. Então, dentro da nossa soma, que é o que o examinador quer, a gente já pode somar aqui um ponto, tá bom? Além disso, o 2 diz o seguinte: carregar o sistema operacional. Perfeito, isso também é um trabalho aqui do POST, tá? Que é um programa dentro do BIOS que carrega o sistema operacional na memória RAM, tudo bem? C não, né? 3. Fornecer alguma segurança básica. Também é função aí, né, do sistema básico de entrada e saída de dados, a partir do momento que se preocupa com o funcionamento dos equipamentos, né, com a presença ou não do fornecimento de energia. Então a gente também apresenta essa preocupação em relação à segurança, tá bem? 4. Overclock do processador, né, o que é verdade, né? A gente vai se preocupar bastante aqui com a ideia do tempo, né, de funcionamento do processador, o momento em que ele para de processar, né? A ideia da potência ali do processador também vai estar associada ao trabalho, né, do BIOS, tudo bem? Então, também consideramos como correto. Aqui não vai ser, obviamente, o trabalho do POST, tá certo? Coloquei POST, mas não vai ser. 5. Reconhecimento dos hardwares instalados. Aí aqui também é um serviço do POST. Show de bola? Então, ó, quando eu somo 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, o total aqui só pode ser 15. Diante disso, o gabarito só pode ser a letrinha E, tá certo? Então, a letra E vai ser justamente o nosso gabarito aqui da segunda questão. Vamos agora à nossa terceira questão, ainda dentro do mesmo concurso, ainda no ano de 2022, tá certo? Concurso aí da Câmara Municipal de Macaparana, que nos diz o seguinte: a respeito da memória RAM, é incorreto. Olha só, eu quero agora o que eu não posso dizer em relação à nossa memória RAM. Então, vamos lá. A letra A. A memória RAM não foi projetada para guardar dados, e sim para manter dados em uso durante o funcionamento do computador. Perfeito? A memória RAM, gente, funciona como uma mesa de trabalho para o sistema operacional. Professor, me ajude.
Eu só coloco sobre a mesa aquilo que eu vou utilizar naquele momento. E ponto final. Eu não fico lotando, deixando coisas guardadas em cima da mesa. Não, é um local temporário, né? É somente para que eu utilize ali de forma temporária, para que eu interaja de forma temporária com aqueles itens. Dentro do sistema operacional, a memória RAM tem justamente esta funcionalidade, tudo bem? Letra B diz o seguinte: a quantidade de memória RAM determina quantos aplicativos poderão ser abertos ao mesmo tempo e influencia, ou aqui, né, influência, tá errado, e influencia diretamente no desempenho do seu computador. Isso aqui também é o que, gente? Verdade, tá certo? Porque a quantidade de memória RAM vai determinar quantos aplicativos poderão ser abertos ao mesmo tempo. Ou seja, funcionando ao mesmo tempo. Se eu tenho mais memória RAM, mais computadores, aliás, mais programas, né, poderão ser abertos dentro desse computador. Tanto é que eu falei como se fosse uma mesa. Uma mesa pequena, cabe menos itens. Uma mesa maior, cabe aí muito mais itens, muito mais programas abertos aí neste contexto, tudo bem? Letrinha C diz o seguinte: a capacidade dessa memória é medida pelo fluxo de bits suportados nas operações, representadas pela quantidade de megabytes, né, ou megabits, ou gigabits, né, exibida nas configurações do dispositivo. Aí, com certeza, né, quanto mais megabits ou gigabits, mais veloz vai ser aí, né, o trabalho da nossa memória RAM, tudo bem? Aí, como é a correta, a gente quer a errada, né? A gente quer aqui a errada, certo? Ainda não é o nosso gabarito. D. DDR é medido em megahertz. Isso mesmo, é medido em megahertz. Se refere à velocidade do processamento dos dados. A gente, ó, isso aqui, né, é errado, tá bom? Isso aqui é errado. Por quê? A ideia, né, do DDR não vai estar aqui relacionado, de repente, à ideia da velocidade somente, não, tá certo? Claro que dependendo da geração, tá? Dependendo da geração, a gente vai ter muito mais velocidade, tá bem? Agora, eu não faço essa medição somente de forma proporcional. A DDR5 vai ter aí um processamento de dados, de energização melhor do que outra de DDR3, né? Geralmente está muito associado também à forma como essa memória RAM ela vai se conectar, né, à placa-mãe, tá? Aí eu estou aqui com dúvida, né, entre a letra D, voltemos, a letra D e a letra E. A letra E fala o seguinte, olha: composta por milhões de transistores e capacitores, ela se assemelha a um microprocessador. Pois é, ela tem vários componentes ali internos que a gente não consegue ver, né, de forma direta, tá certo? Mas esses elementos que fazem parte ali da nossa memória RAM, com certeza, né, existem para que a informação ela seja processada, tudo bem? Então, a gente diz que a letra E também está correta. Assim sendo, o gabarito mais correto aqui, né, seria realmente a letra D, tá certo? Por eles confundirem aqui, né, a questão da frequência, porque a gente viu, né, que a capacidade do fluxo aqui em cima, ó, é dada em megabytes, né, em gigabytes, e não em megahertz, tudo bem? Que é a frequência, né, com que a nossa memória RAM vai trabalhar. Uma coisa não pode ser confundida, né, com a outra, tudo bem? Questão agora de número 4, que nos diz o seguinte, olha só. Sobre o BIOS, né, ainda sobre o Sistema Básico de Entrada e Saída de Dados, assinala a alternativa incorreta, mais uma vez que é a errada. Então, fique muito
atento, né, a este detalhe, tá? Letra A. Trata-se de um mecanismo responsável por algumas atividades consideradas corriqueiras em um computador, mas que são de suma importância para o correto funcionamento de uma máquina, né? Perfeito. O BIOS vai oferecer exatamente isso e por estar certo, né? Não é o nosso gabarito. B. O software BIOS existe nos computadores desde a década de 1950 e deu muitos saltos e avanços quando se trata de eficiência e melhoria. C. Se a BIOS para de funcionar, o PC também para. Ok, isso aqui é verdade, né? Se a BIOS parar de funcionar, claro, o PC também para. Então, a gente já pode eliminar essa, que é correta. D. Ao iniciar o PC, a BIOS, né, ou o BIOS, que seria o correto aqui, faz uma varredura para detectar e identificar todos os componentes de hardware conectados à máquina. Isso aqui também é verdade. E. Atualizar a BIOS ou o BIOS de tempos em tempos é importante, pois os fabricantes costumam lançar versões novas do programa que corrigem erros e fecham falhas de segurança. E como a gente viu, né, o BIOS também é um dos elementos que promovem segurança. Agora, gente, olha só. Quando eu falo aqui que o software BIOS existe nos computadores desde a década de 1950, né? Aí a gente tem o quê? A gente tem um equívoco, né? A gente tem um equívoco, porque nessa época aqui, né, a gente não tinha ainda essa visão de sistema operacional como a gente tem hoje, tá certo? A gente não tem hoje. Então o BIOS, ele não existe desde essa época, tá certo? O BIOS ele foi criado depois. Eu não me lembro exatamente qual a data, tá certo? Aí eu também acho que é uma questão que não mede conhecimento nesse caso, tá? Mas olhando as outras alternativas e tendo certeza que elas estavam corretas, daria para a gente identificar. Agora deixa eu pesquisar aqui rapidinho, tá? Quando foi que ocorreu o surgimento do BIOS? Deixa eu pesquisar aqui. Pesquisando, olha só. O BIOS, né, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída, ele surgiu pela primeira vez em 1975, beleza? Então, ó, uma diferença aí muito grande, ok? Então, eu acabei de pesquisar aqui e estou compartilhando com vocês. Não lembrava a data exata, então, em vez de dar uma informação errada, né, a gente pesquisa aqui, até porque, como eu disse para vocês, né, isso é um detalhe que realmente nem todo mundo, né, vai conhecer. Eu confesso que na nossa formação isso não faz diferença nenhuma, ok? Mas o examinador cobrou aqui o que eu achei errado, porque foi na sorte, né, que a pessoa de repente confiaria no seu instinto. Porque, ó, as outras alternativas elas estão corretas. A única que poderia trazer uma dúvida seria a B, por isso marcamos ela realmente como a incorreta. E de fato, né, ela com certeza aqui é a incorreta. Tudo bem? Questão agora de número 5, ainda no mesmo concurso, no mesmo ano, nos diz o seguinte: sobre o processamento de dados, analisa as afirmativas a seguir. Eu tenho a afirmativa 1, 2, 3, né? E estão corretos, eu quero só aquela que está correta. Ok. Primeiro, o termo processamento de dados elimina qualquer trabalho de manipulação de dados que tenha como finalidade obter resultados previamente estabelecidos. Então, gente, olha só. Isso aqui é uma coisa horrível, né? Porque, olha, se eu falo em processamento de dados, então quer dizer que qualquer dado que eu já tenha criado com a finalidade de obter dados, outros dados ou algum resultado predeterminado é eliminado do processamento. O examinador tentou confundir, né, a ideia do trânsito dos dados aqui com algo, como se fosse algo associado somente à ideia de processamento, tá certo? E claro que quando eu falo em processamento de dados, os dados não precisam ser exatamente novos, né? A ideia que o examinador está trabalhando aqui, tá certo? Os dados podem ter sido salvos
podem ter, inclusive, podem ter sido programados, né, de forma prévia para funcionar de determinada maneira, de determinado modo. Tudo bem? 2. Os termos dado e informação podem ser tratados como sinônimos ou como termos distintos, né? Dado pode ser definido como a matéria-prima originalmente obtida de uma ou mais fontes, etapa de coleta e informação, como o resultado do processamento, isto é, o dado processado ou acabado, né? No caso, a informação é o dado processado ou acabado. Isso aqui é verdade, vou dar um exemplo bem prático, tá certo? Bem prático mesmo. Ó, imagine, casa vermelha, a bonita, aqui. Pronto, ó, veja, isso aqui são dados. São informações, tá? Que não fazem nenhum sentido por estarem aqui misturadas, tudo bem? Agora, eu posso organizar esses dados para que eles passem a ter um sentido. Ou seja, eu vou pegar essa minha matéria-prima e vou transformá-la agora em algo com um sentido, uma informação. Veja, a casa vermelha vermelha é bonita. Então veja, o que é que eu estou fazendo? Estou agora organizando os dados. Então aqui eu tenho o quê? Dados. E aqui eu tenho uma informação. Tá bom? Uma informação. Então essa é a diferença básica. O dado é a matéria-prima ali pura, seca, e a informação ela vai envolver aí, né, a organização desses dados. Então eu elimino aqui a letra A porque diz que apenas um está correto. Eu elimino também aqui a letra D. Eu elimino também a letra E, tá? Ficamos agora entre B e C. Gente, olha, se eu sei que 2 é correto, certamente aqui a letra C vai ser eliminada, tá bom? Mas vamos conferir. Para ter decisões precisas, é necessário manter a integridade dos registros algumas vezes. Gente, algumas vezes. Se eu quero ter decisões precisas dentro do contexto aqui de informações, eu não preciso manter a integridade dos registros algumas vezes, mas sempre, tá bom? Por isso aqui o gabarito só pode ser a letrinha B, tá? B de bola. Questão agora de número 6, que nos diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa incorreta. Então, a banca, ela tem aqui uma preferência por cobrar a assertiva, a alternativa errada, tá? Então, leve isso em consideração. A. O disco rígido do inglês hard disk, né, no caso HD, também conhecido como HD, serve como unidade de armazenamento permanente, guardando dados e programas. Isso aqui é o que? Certo, o HD, o disco rígido, ele é utilizado com esta finalidade, tudo bem? Com a finalidade de salvaguardar os dados de forma permanente. Como isso aqui está correto, como isso aqui está exato, a gente elimina a letra A. Letra B. Memória RAM é uma memória de acesso aleatório com conteúdo volátil que é perdido pelo desligamento do computador ou com a falta de energia elétrica. Então vejam só, isso aqui também é verdade, tá? A memória RAM essa expressão RAM vem de Memory Access Random, né? Ou memória de acesso randômico. Randômico vem de aleatório. Então, de fato, é a memória de acesso aleatório com conteúdo volátil. Ou seja, o conteúdo ele é volátil porque o conteúdo muda. Lembra da analogia sobre a memória RAM envolvendo a própria mesa? Como eu coloco somente as coisas que eu preciso ali no momento, quando aquelas coisas, as ferramentas, os materiais já foram utilizados, eu guardo. A memória RAM faz a mesma coisa. Mas caso eu já tenha ocupado a mesa e precise utilizá-la, e aqueles materiais que estão ali
já não estão mais servindo naquele momento, eu retiro os materiais, guardo estes materiais e insiro novas ferramentas, novos recursos, tá? Aqui com a memória RAM acontece a mesma coisa. E essa capacidade de alterar o conteúdo, de não salvar este conteúdo, é justamente o que a gente chama de volátil, tá certo? Volátil é a capacidade que a memória RAM tem de não salvar dado algum depois que a energia, depois que o computador é desligado, tá certo? Por isso que a gente chama, por exemplo, um HD de memória não volátil, ou seja, uma memória que não apaga o conteúdo depois que que sofre a interrupção do fornecimento de energia. Tudo bem? C. iOS é um sistema operacional desenvolvido pelo Google para funcionar em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Aí, gente, aqui é errado, né? Não seria o iOS, porque o iOS ele não foi desenvolvido pela Google, ele foi desenvolvido pela Apple. Beleza? Foi desenvolvido aqui pela Apple, tudo bem? Então, a letra D fala: a fonte de energia do computador é responsável por converter a voltagem da energia elétrica, que chega pelas tomadas, em voltagens menores, capazes de ser suportadas pelos componentes do computador. Pois é, entra lá, né, geralmente 220 ou 110, e a voltagem lá comumente encontrada dentro dos componentes é de 12 volts, né? Então, temos essa função realmente. Letra E. Aplicativos são softwares ou programas que têm a finalidade de desempenhar tarefas específicas ligadas ao interesse do usuário. Então, aqui, né, um conceito clássico dentro dos softwares. Eu tenho o software utilitário, eu tenho um software acessório, eu tenho um software aplicativo, tá certo? Então, software aplicativo é aquele que eu instalo, né, para que ele desempenhe uma função específica de interesse do usuário. O software acessório é aquele software que ele foi instalado no sistema operacional, mas ele não é essencial para o funcionamento do sistema operacional e o usuário pode precisar aí de algo mais específico, beleza? Então, quando eu falo nesses dois tipos, é isso que significa. Mas eu tenho também um software básico, que seria o sistema operacional, que sem ele a gente não utiliza o computador. Sistema ou programa utilitário é aquele que existe com a finalidade de servir ao sistema operacional, tá bem? Fazer com que o sistema operacional tenha segurança de repente. Vamos lá, a nossa questão agora de número 7, que nos diz o seguinte: assinar a alternativa incorreta. Gente, errada, né? Aquela alternativa que se mostra aí incoerente, tá? Lembrando, não é uma prova específica da área, mas o examinador, dentro da análise geral das questões que encontramos disponíveis na internet, no site da banca, tá certo? São questões aí, gente, bem específicas, ok? Vamos lá. Eu quero a errada, então vamos lá. Letra A. O Memory Management Unit, ou MMU, é o responsável pela coordenação do funcionamento da memória. Gente, isso aqui é verdade, tá? É algo bem específico mesmo, apesar de não ser um cargo específico da área de TI. Tudo bem? Sim, esta é a função, né, desse elemento aqui associado ao funcionamento da memória do computador. B. O Memory Management Unit é o recurso que transforma as instruções lógicas virtuais em endereços físicos nos bancos de memória. Ou seja, tudo que você faz, que você solicita virtualmente por meio do computador, usando mouse e teclado, vai ser convertido aqui pelo MMU, né, em um caminho ali físico dentro de uma memória, por exemplo, dentro de um HD, tá certo? Então é esta a ideia transmitida aqui. Então A e B corretos. C. Administrar na memória central os dados transferidos de um elemento ao outro da máquina não é tarefa do processador. Gente, olha só. O processador, ele trabalha constantemente aqui dentro do computador, do início ao fim.
Então não há nenhuma informação, não há nenhum dado que não seja trabalhado ou direcionado ou até mesmo, né, orientado ali pelo processador, direta ou indiretamente. Então, quando a questão diz que não é uma tarefa do processador, vai estar o quê? Errado, tá bom? A letra C aqui está errada. Agora vamos analisar as outras duas alternativas. Letra D. Velocidade de clock é um dos fatores que define a velocidade com que um processador consegue lidar com informações. Essa velocidade é medida em GHz. Processadores mais antigos tinham sua velocidade medida em MHz. Aí aqui, né, é verdade, tá? Deixa eu diminuir aqui o nosso zoom, né? É verdade. Então elimina a letra D e a letra E, geralmente os chips são formados por silício. Também é verdade. Agora, gente, ó, mais uma vez, esse tipo de informação, né, ele não geralmente é estudado no processo de preparação para concursos, ok? Então, veja a importância de praticarmos aqui, né, dentro do nosso carga máxima, né, para conhecermos como é que a banca trabalha, tá certo? Aqui eu já adianto para vocês, né, que é só o começo do nosso estudo, obviamente, e as questões geralmente tendem realmente a ter esse nível de cobrança mais pesado, mais exigente, tudo bem? Mas não se desespere, claro, né? Vem estudando conosco, vem fazendo resumo desses assuntos, inclusive dessa própria análise que a gente vem fazendo das questões, explicando, tá certo? Para que você vá montando também um resumo com base nas questões, tá bom? Estude com base nas questões, porque a tendência da banca é seguir, né, esse padrão, porque a gente vem notando aqui, né, 2021, 2022, 2019, 2024 agora, né, que a banca vem com tudo, este comportamento é o que a gente nota, tudo bem? Agora vamos fazer uma breve pausa e daqui a pouquinho nós estaremos de volta.